Acho que agora. Agora foi. E agora? Acho que foi. Foi? Foi. Eu iniciei o modem, iniciei o celular, fiz tudo. Bom, ah, enquanto as pessoas vão chegando de novo, eu vou ler um outro poema. Esse é bem menor para a gente poder, de fato, iniciar. Tá bom. Vai ficar gravado na live. A Tá. gente está um pouco mais do que o tempo estipulado, mas é isso, faz parte da tecnologia, às vezes, fazer isso com a gente. Tem que se adaptar. O nome desse poema, estou sempre lendo um poema do livro Pensamento Dança, do Igor Fagundes, que é professor, poeta e filósofo. Eu tinha lido o anterior, mas eu vou ler um outro agora. O nome desse poema se chama Grão. Não saberia precisar a hora em que teu rio em meu rio secou, e ardeu-me árida a saliva, na boca, a língua, um cacto. Não saberia dizer qual vento desfez aquela duna intacta que éramos, de qual mar morto, de qual praia, se orla alguma alivia o deserto. Não saberia no peito quantos camelos te levam e carregam para longe este sol. Roubaram-me a sede, agora miragem na areia de gelo. Então a gente vai começar oficialmente depois destes imprevistos. Calma aí, mas ok, tá tudo certo. Então a gente vai fazer a seguinte dinâmica: eu vou me apresentar, depois vou falar um pouquinho do nosso tema de hoje e depois você fala um pouquinho do seu trabalho, né? Como que é a sua trajetória com o yoga. Depois a gente começa oficialmente o nosso bate-papo. Falei. Bom, meu nome é Júlio Smack, eu sou profissional da dança, mais especificamente da dança contemporânea, alongamento e dança de rua. Também sou fotógrafo, videomaker e, mais recentemente, na parte de marketing digital. Esta live ela faz parte do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. O tema de hoje é dança, yoga e artrite. Para falar desse tema, eu preciso dizer antes que eu sou portador da artrite reumatoide, que iniciou em 2010. Muito difícil, foi uma loucura, porque quando ela apareceu, eu fiquei indo mais ou menos uns 5 dias em ortopedistas, a dor vem, a dor vai, e era insuportável, inclusive esperar para ser atendido, porque as dores eram tanto que eu ficava tremendo, e não sabia que segurar, o que não segurar, usava zematipóia, porque não conseguia segurar meu braço, porque a outra mão também estava começando a ficar inchada também. E aí foi um processo muito difícil. Depois, nesse processo, eu já era um profissional da dança e foi complicado porque achava-se que era por conta do exercício físico excessivo, por conta do exercício físico muito intenso da dança. Aí foi difícil de encontrar o diagnóstico de inclusive, me indicarem para um reumatologista. E nesse processo da dança, também tive contato com yoga, não tanto quanto a dança, era mais um complemento ali para que eu pudesse perceber uma outra maneira de me mover, porque o yoga também ele tem coisas que, que fazem sentido para mim, que é esse autoconhecimento, através do movimento, através também de outras práticas que não é só os asanas, mas existem outras maneiras também de se aprender a viver, a estar nesse estado de yoga, que não é só fazer os asanas, né? Tem outras maneiras também, o asana é só um complemento. E assim como a dança não é só fazer aquelas posições que vocês veem, ou aqueles passos, aquelas coreografias, tem uma gama de um mundo por trás disso tudo. E aí, quando eu fiz uma live
cujo tema era envolvido com a artrite, de uma dessas lives que eu fiz do ciclo de bate-papo entre a dança e saberes, eu conheci a Juliana, que foi maravilhoso esse encontro, porque ela também é portadora de artrite, ela tem uma relação muito próxima com a atividade física, com a prática da atividade física, só que de uma maneira de autoconhecimento e que tem uma ligação direta com a artrite reumatoide, que é uma busca de conviver, de lidar com esta doença autoimune que não tem cura e trazer isso de uma maneira muito inspiradora, porque quando eu conversei com ela, falei: caraca, aí tem uma coisa muito importante da gente poder conversar, trazer, quem sabe, esse bate-papo para esta live. E aí a gente conversou e eu percebi hoje mesmo, nessa pré-live, o quanto pode ser rico esse bate-papo. Porque são muitas vezes as pessoas com artrite, eu fui pesquisando um pouquinho, né, sobre as pessoas que são portadoras dessa doença autoimune, têm a tendência de, ao invés de se mover mais, tende a se mover menos, com medo, com a relação de que, caramba, se eu me mover mais, eu vou ficar com deformação, ou não vou conseguir realmente me mover como antes. O que eu faço? E aí se sente perdida, se sente sozinha, se sente vítima. Não digo que para se sentir culpada, mas é uma relação que acontece com muita frequência. E aí, como é que é a gente estar aqui conversando sobre artrite, sobre movimento, sobre dança, sobre yoga? É para isso, pra compartilhar. E a gente crescer juntos, crescer no sentido de autoconhecimento, de pegar as rédeas da nossa vida e falar: caramba, esse tema era isso que eu precisava, era isso que eu podia, é isso que eu. Para dar aquele. Puf, exatamente. Esse é um dos objetivos dessa live. E estou muito feliz, Juliana, por você ter aceitado o Ah, convite obrigada. de verdade e por ter te encontrado a partir desta live anterior, que foi também envolvida com a dança e com o artrite. Estou muito feliz. Yes! Bom, quer que eu fale um pouco? Eu posso, bom, o Júlio já me apresentou um pouco, né? Eu sou portadora também de artrite reumatoide, dessa doença autoimune. Por causa da artrite, eu busquei yoga e por ter recebido tanto dessa prática e dessa filosofia, eu acabei me tornando instrutora de yoga. E é o que eu faço no momento. A minha relação com a dança, que continua até hoje, porque eu amo muito dança, qualquer tipo de dança. Outro dia eu até fiz uma aula com o Júlio, que eu amei. Ah, foi maravilhoso! Ah, adorei. Sempre que eu posso eu danço. Outro dia eu postei um vídeo brincando, dançando, faxinando, porque é assim que eu faxino de verdade. Então eu comecei a dançar na verdade, eu falo que eu comecei a dançar desde que eu nasci. Mas eu entrei no balé com 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos. Aí eu fiz balé até os 15, eu me mudei para o Rio e aqui eu fiz alguma coisa. Aí eu comecei a buscar outras coisas de dança, jazz, sapateado, dança espanhola, dança do ventre, até dança afro eu já fiz. Yeah. E na minha prática de yoga, quando eu comecei a praticar o Vinyasa, eu vi muito da dança, né? Na prática do movimento contínuo, sequências. Então, isso me atraiu bastante. Eu, inclusive, quando eu dou algumas aulas, eu falo assim: hoje eu estou com vontade de dançar. Então, eu ponho algumas sequências mais coreográficas, mais da dança. Mas, enfim, eu estou explicando isso para explicar também por que eu estou aqui nesse papo sobre dança e outros saberes, né? Que eu me movo também nesse mundo da dança, além do mundo da yoga.
Eu não sei, você quer que eu fale um pouco da minha experiência com yoga, como começou, como eu busquei? Isso, fala um pouquinho da, de qual foi o seu impulso para chegar no yoga. Uhum. Então, como a gente já falou, eu também sou portadora de artrite reumatoide, essa doença autoimune que ela ataca as articulações do corpo, né? Doença autoimune são mais de 200, eu acho, e cada um tem uma especificidade. E a artrite reumatoide, ela ataca as articulações do corpo. E eu fui diagnosticada, eu até estava fazendo jazz na época, e eu comecei a sentir muitas dores no tornozelo, eu não conseguia dar pirueta, que era uma dor insuportável. E aí as dores começaram a passar para outras articulações, joelho, punho, cotovelo. E eu comecei a achar, gente, preciso procurar um ortopedista. Mesma coisa que o Júlio. Porque a gente não tem essa noção, né, do profissional que a gente procura. E eu nunca tinha ouvido falar de artrite reumatoide, Eu também não. né? Aí eu fui visitar o meu irmão ele mora em outra cidade, no interior do Paraná. E eu comentei com ele, meu irmão é médico. Comentei com ele, pô, Ricardo, eu tô cheio de dor, cara. Eu tô com dor no tornozelo, eu tô com dor no joelho, dor não sei o quê. Preciso procurar um ortopedista. Aí ele virou pra mim e falou assim, procura um reumatologista. Eu, ué, que estranho. Tá. Aí eu procurei um reumatologista e assim, por sorte, por coincidência, né? Desses fatores, eu fui diagnosticada muito rápido, porque é uma coisa que isso acontece com muita gente. Eu vejo muita gente, tipo de grupos, e é um diagnóstico muito demorado. As pessoas ficam batendo cabeça e vão a médico, procura um, procura outro, e é muito demorado. Então, eu fui diagnosticada bem rápido. Você tinha plano de saúde ou foi pelo SUS? Tinha plano. Uhum. Tinha plano. Só um parêntese, eu tenho percebido que o plano de saúde, neste momento de doença crônica, ele tem um papel crucial, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento em si. Não sei, se existe uma pesquisa, não pesquisei sobre isso assim de maneira acadêmica, mas eu ouvi pelas experiências das pessoas que isso faz o diferencial. Ah, sim. Porque você pode ir direto no especialista, né? No SUS, eles vão te mandando. Eu converso com pessoas também. E eu acabo, assim, por a gente saber muito, a gente acaba. Eu falo assim, eu virei médica formada pela Universidade Google. Eu acabo diagnosticando as pessoas, porque as pessoas falam assim, ai, mas eu fui no médico, aí ele falou que não é porque o meu fator reumatoide é negativo, não sei o que, não sei o que. Aí eu falo assim, olha, vamos pelo diagnóstico clínico, você sente isso, 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 é isso, isso, isso. Aí eu falei, olha, então, é bem, né, eu faço as perguntas que a gente já sabe. Falei, olha, é bem provável que você tenha artrite, então, enfim. Mas é realmente, eu tô vendo que a que realmente é muito difícil o diagnóstico de qualquer autoimune. Mas, então, voltando. Aí eu fui diagnosticada e eu lembrei. E você falou uma coisa, né, que as pessoas são diagnosticadas com artrite e a tendência é elas se moverem cada vez menos. E a artrite tem uma característica que todas as doenças autoimunes, elas têm características psicológicas. Toda doença, para começar, ela vem de um fundo emocional. Toda doença crônica, principalmente, ela vem de um fundo emocional, né? Estou falando até de autoimune, qualquer autoimune, até câncer, né? Isso já está super comprovado até. Então, a artrite, ela tem uma característica, isso a minha médica do protocolo Coimbra, que é o tratamento que eu faço, ela me falou. A artrite, ela tem uma característica que são pessoas que elas têm
aconteceu alguma coisa na vida delas, ou está acontecendo, que elas têm dificuldade de se mover, de caminhar, de andar para frente, como se elas estivessem estancadas. E o corpo, ele responde dessa forma, né? Então, e é uma coisa assim, até, não posso falar erro, mas é uma coisa que muitos médicos falam, e a minha médica falou, eu perguntei, eu posso fazer exercício físico? Porque eu sempre fui muito de, eu quero fazer parte do meu tratamento, né? Eu quero fazer por onde, eu não quero chegar e tomar remédio e ficar deitada numa cama esperando passar. Eu quero ser ativa nesse tratamento. Então eu perguntei para ela, eu posso fazer exercício físico? Ela falou assim, agora que você está em crise, melhor não. Mas eu sou muito teimosa. Então Ariana, eu falei assim, cara, eu não tô conseguindo me mover. Se eu ficar parada e não me mover, vai piorar. Eu, né? mas estava inflamada as suas articulações? Estava no processo de inflamação? Tava, mas eu podia me mover. E assim, eu sempre falo assim, cada um sabe seu limite, né? Eu falo assim, aí, enfim, aí entra a dança nessa história. A primeira atividade física que eu procurei, eu falei assim, eu vou fazer balé. Vou voltar pro balé, porque eu nunca tinha voltado desde 15 anos. Aí eu voltei pro balé, falei, vou procurar uma atividade física mais leve e tal, voltei pro balé. E eu ia mancando pro balé. Eu mal conseguia fazer um plie, mas eu tava lá. Eu tava lá firme e forte. Fazia o plié lá, sentindo minha dorzinha. Mas assim, eu acho, pra mim, é o que eu falo, cada um sabe o seu limite. Pra mim foi muito importante, porque movimentando o corpo, ele vai promovendo um processo de desinflamação, né? O sangue vai movimentando. Até yoga também é importante para isso, porque tem muita respiração na yoga, né? Então, você vai oxigenando o sangue vai movimentando. Então, na medida do possível, o movimento é essencial. Claro que Sim. você não pode mover uma articulação, você conhece o seu limite, né? Mas é essencial para tratamento. E, enfim, vou importar porque eu estou falando muito. Mas eu fui procurar o balé e aí, como eu tinha muitas questões mais nos membros superiores do que inferiores, punho, né? O meu punho, ele era assim, super fechado, eu não conseguia fazer assim com o punho, ele ficava assim, eu não conseguia mover. Então eu falei assim, tinha uma amiga minha que estava praticando yoga. Aí ela falou assim, ai, Ju, vai fazer yoga, não sei o quê, né? Não, eu falei, cara, eu não consigo me mexer. Como que eu vou fazer yoga? Fazer aquelas posturas, não sei o quê. Ela vai fazer. Aí, ai, tá bom, vou lá testar. E uma outra amiga minha ia abrir uma turma, professora, na Lagoa. Eu falei, cara, eu vou ver qual é. E eu falei com ela, eu falei assim, Paty, eu não consigo mover meu punho. Eu tenho muita dificuldade em. Eu sinto muita dor no ombro, muita dor. Ela falou assim: faz o seguinte, vem fazer. Aí eu comecei. Isso doía. Tinha que fazer adaptações, né? Para fazer o chaturanga, a flexão, eu tinha que fazer com o punho fechado. Algumas coisas eu ia adaptando, eu ia sentindo dor até o meu limite e adaptando. E, assim, eu fui buscar por uma questão física, né? A yoga. E nesse processo de prática, eu fui percebendo que além do físico, eu estava tendo uma transformação interna muito grande. Eu ainda não tinha muito essa noção, né? Mas eu estava tendo uma transformação interna muito grande. E de percepção também, né? De autoconhecimento, de conhecimento até físico. Eu até falo assim, gente, eu nunca tinha reparado que que o meu dedinho do pé era assim, viradinho para dentro,
sabe? A gente não olha esses detalhes do nosso corpo, né? E quando a gente pratica yoga ou dança também, né? Tem muito isso de você conhecer cada pedacinho do seu corpo. Isso também foi muito importante para a questão da artrite, porque você vai se conhecendo internamente, se conhecendo fisicamente também. Aí foi isso, aí foi esse processo, aí eu fui entendendo também o processo de o que desencadeava a crise, né? Que a gente já até conversou sobre isso. E hoje em dia eu falo que o que a yoga me proporcionou de autoconhecimento, né? De você entender qual é o gatilho, né? De você conhecer tão bem o seu corpo que você acontece alguma coisa no dia anterior, no dia seguinte você tem dor, você sabe o que e, Sim. e de você ter esse controle também do que te afeta e do que você deixa que te afete, né? E o que você já sabe que não, isso não é meu, não é para eu me afetar com isso, né? Porque a gente sente, é muito automático, né? Porque quem tem artrite é muito automático que a gente sente alguma coisa e já começa a doer. Enfim. Você já passou por uma situação ou situações em que você tinha que falar para as pessoas que, olha, eu não consigo ir ao nosso compromisso que eu tinha marcado, ou desculpa, mas hoje eu não consigo ir para o trabalho, ou qualquer outro imprevisto em que o motivo foi a artrite, no qual você não podia ir no compromisso, ou algo que você tinha que fazer por conta de um combinado, mas de repente a artrite chegou, você não tinha como imaginar, e de repente como é que você fez isso de uma maneira que não comprometesse o seu combinado, e como que você fazia isso? Pois a gente até conversa sobre isso, né? Isso é uma coisa muito difícil, porque só quem sente isso literalmente na pele é que consegue entender, assim. As pessoas podem ter até essa empatia de, ai, sinto muito que você está sentindo isso, mas é muito difícil as pessoas entenderem o que é de verdade e até acreditar mesmo, né? Eu lembro agora você, Acreditar. eu lembro agora você falando isso, me veio uma lembrança de no começo, foi no ano Alisson, foi no ano que eu descobri a artrite, tinha um casamento de uma amiga minha. E aí eu tive que falar para ela, né? Ela me mandou convite, tudo, super casamento, preparando. Ah, não, e era uma pessoa que era super amiga, assim, na época. E aí eu tive que falar com ela. Eu falei assim, eu expliquei para ela a situação. Eu ainda não tinha aberto para muita gente o que estava acontecendo, né? Porque no começo é muito difícil a gente Muita coisa. falar sobre isso, né? E aí Muita coisa. é um diagnóstico bem, bem difícil. E aí eu falei com ela, eu expliquei para ela, eu falei assim, olha, eu descobri que eu tô com essa doença, artrite reumatoide, que dá muita dor e tudo. Eu não tenho condição, era no frio até, que as dores pioram. Eu falei, eu não tenho, como que eu vou, eu não consigo nem pentear meu cabelo, sabe? Não consigo botar uma roupa, não tem. Eu só, olha, me desculpa, eu sinto muito, mas não dá, né? Se eu não conseguia, enfim, Virar maçaneta, assim, virar tipo, caneta, abrir. Aí eu falei com ela, eu contei para ela, eu expliquei para ela isso. E depois, por acaso, eu fiquei sabendo que ela comentou com uma outra amiga nossa em comum que ela tinha comentado como se estivesse duvidando, entendeu? Como se tivesse assim, ela deu uma desculpa, assim, é verdade, sabe? nossa, Isso é muito
doído, porque a gente está sofrendo, né? E o que mais a gente quer é, no mínimo, um acolhimento, né? Não que as pessoas gostem desse sofrimento. Mas, enfim, e é um sofrimento invisível, né? E não é assim, a pessoa tem um câncer e cai o cabelo e todo mundo se comove. É um sofrimento que você está em pé no metrô, morrendo de dor, De dor. e você não pode sentar numa cadeira Não, para pessoas com deficiência porque é invisível. É. já aconteceu comigo exatamente o que você está me dizendo. Exatamente. Eu estava na crise da artrite, eu estava no ônibus, por dentro, eu estava tremendo, inclusive de tanta dor, e eu olhava assim para um banco e eu falava assim, gente, eu não peço a pessoa para poder sentar. Porque eu estava de fora, assim, por fora, super, super, sabe, saudável. Eu vou sentar, tipo. E o pior que eu não estava, assim, o pior não, eu não estava com febre no dia, porque a febre te dá uma. Ah, tô quente, bota a mão em mim, mas não tinha como. E eu fiquei em pé, eu estava até morando no Rio, eu morava na ilha nessa época. Eu lembro, eu fiquei em pé, tremendo, e assim, com os olhos fechados, para eu imaginar outra coisa para que eu chegasse em casa e conseguisse tomar o remédio e a dor ser sanada. Exatamente o que você falou aconteceu comigo. Pois é. Mas assim, aí, claro que é sofrido, não tem como você não passar por isso e não sofrer, né? A gente fica falando assim, ai, mas você tem que cuidar do seu emocional e tal, para não atacar a artrite, mas acaba sendo uma bola de neve, né? Ai, se você deixar se derrubar pelo emocional, a sua artrite vai atacar, que vai atacar seu emocional, que vai atacar a artrite. Então, assim, a gente precisa de ferramentas. É isso que eu falo do yoga. É uma ferramenta. Oi? O yoga é uma ferramenta dentre algumas, mas para mim é a melhor que eu conheço. Essa ferramenta que faz com que você tenha esse caminho de não fazer essa bola de neve, né? De entender, de se conhecer e não se deixar afetar por algumas coisas. Saber os gatilhos e não deixar que isso engatilhe. Então, assim, das ferramentas que eu conheço para você não entrar né, nesse fluxo de acontecimentos que uma coisa leva a outra, para mim é yoga. Não tem É outra. como se for, é como se fosse um copo d'água, né? Você, ao invés de esperar que o copo d'água transborde, você vai tirando aos pouquinhos, porque o copo vai encher de qualquer maneira. Então você vai ali tirando aos pouquinhos para que ele não transborde. Acho que o yoga, como você está falando, acho que ele dá essa receptividade para o copo receber água, porém sem transbordar ao ponto de ter que criar ali uma outra estratégia para que esse transbordamento não piore e não faça disso um problema muito maior. Então vai tirando um cadinho aqui, um cadinho lá, vai fazendo esse movimento de se esvaziar, né? Para dar mais espaço, porque esse que a artrite, de certo modo, ela toma muito da gente ao ponto de. Porque se é uma doença que faz com que a gente perca movimento, assim, é porque ela nos espaços do nosso corpo onde há mobilidade, ela Uhum, vem para fazer o quê? Para ocupar esses espaços, tornando-os rígidos, tornando-os imóveis. exatamente. Então, antes de eu continuar, pessoal, se vocês quiserem, faz um print da gente, posta nos stories para mais pessoas terem acesso a esse bate-papo. Manda coraçãozinho também, porque o Instagram adora esses coraçãozinhos aí, ó, na direita aí, tá certo? Gente, eu E tô vendo, aí, desculpa, mas tô vendo um monte de gente perguntando. Eu vou tentar responder depois. Você me tá, faz as perguntas que eu tento responder a todo mundo.
Ó, tem a pergunta aqui do Birgo Dulos. É Ai, cada quero. nick. Bom, tem a mensagem dele. E a exaustão. Além de É. dor, existem episódios de muito cansaço. Essa é uma situação horrível de justificar. Até o médico dizer que era um Hum, sintoma. Eu sofria porque hum. achava que era preguiçosa. Preguiçosa, quero. Cara, isso acontecia muito comigo, sim. Eu ficava assim, gente, eu sou muito preguiçosa, eu não consigo fazer as coisas. Eu lembro, e na época o Lia, o meu filho, ele estava, na época do diagnóstico, ele estava com uns 4, 5 anos. E, na verdade, a fadiga eu já tinha, porque eu tenho hipotiroidismo também. Então, a fadiga eu já tinha há muito tempo. E, E eu lembro assim que às vezes eu tava tão cansada que eu dormia. Eu dormia. Às vezes eu tava com o Lia em casa, ele bebezinho, eu deitava do lado dele, apagava. Assim, um sono incontrolável. E no calor também, pois é. Isso é realmente para você explicar para a pessoa, para a pessoa entender que não é preguiça, até para a gente mesmo, né? Eu achava que era, eu sou preguiçosa. Gente, não é possível, como assim? Eu não consigo fazer um negócio, eu fico cansada. Toca aí. Porque, olha, eu já passei por situações muito complicadas mesmo. Na faculdade, por exemplo, eu tive problemas sérios em provas, trabalhos, em que eu não conseguia ler livros, É, porque esse cansaço era muito grande. E como é que eu vou explicar para os professores assim, professor, eu tenho sono. Aí sabe o que eles falavam? Porque você não está dormindo direito, ou porque você é preguiçoso, assim, não é falar preguiçoso, né? Aí eles falavam assim, não, é o hábito, que você não lê muito, aí você não tem o hábito. Aí eu, não, mas eu tô fazendo, olha, eu fiz estratégias, tudo que você possa imaginar. Ler andando, ler alto, ler fazendo exercício para poder o corpo manter uma energia, eu não dormir, ler em posições diferentes, ler botando o dedinho assim para poder não perder e manter um foco. Várias maneiras de ler. Nenhuma deu certo, porque o Birgodulos falou. É muito mais forte, e que também você falou também, muito forte. E aí eu fui descobrindo que era também um dos fatores que a artrite reumatoide ela traz isso como um dos sintomas é a e que é fadiga. difícil. É a fadiga. Toda autoimune, ela promove essa fadiga, né? É quem tem hipotiroidismo, esclerose, lúpus, artrite. É, mas assim, eu não, assim, essa conversa não é muito sobre isso, mas eu faço um tratamento que é o protocolo Coimbra, né? Que a gente já até conversou sobre isso. Acho que um monte de gente está por Importante falar. causa do protocolo Coimbra, que ele, uma das primeiras coisas que ele faz é, é equilibrar o seu corpo para essa fadiga não acontecer. Porque essa fadiga acontece porque o seu corpo, o seu sistema imunológico, ele está ativo o tempo inteiro. Então, ele está usando energia que deveria ser usada para coisa Ah, na ativação da doença. Então, é hum. como se ele estivesse combatendo, que nem quando você fica resfriado, né? Você fica mole, né? Você fica com essa fadiga. É o seu corpo combatendo a doença. Só que quando você tem uma autoimune, o seu corpo ele está ativo o tempo inteiro. Então, o protocolo Coimbra, como ele tem essa diferença do tratamento convencional, né? O olho travou. Tá. Não, Então, tô te ouvindo. o tratamento convencional, ele tem o que ele faz é você enfraquecer o sistema imunológico, né? Então, essa fadiga vai continuar igual porque, quer dizer, ele não está, ele está tratando o sintoma, ele não está tratando a causa da doença.
O protocolo Coimbra, que ele é feito com altas doses de vitamina D, que é um hormônio, que é responsável, uma das coisas que ele é responsável é pelo equilíbrio do sistema imunológico. O que ele faz? Ele vai equilibrar seu sistema imunológico, né? Ele vai fazer o sistema imunológico voltar a trabalhar como ele sempre voltou, no equilíbrio. Então, ele vai parar de te atacar e ele vai trabalhar quando precisa trabalhar só. Ele não vai estar o tempo inteiro. Então, a fadiga é uma coisa que o protocolo Coimbra, já de cara, ele já elimina. Interessante isso. Eu não tinha pensado por esse viés da fadiga, como o próprio corpo ali numa intensa atividade na relação na relação da imunidade. Caramba, nossa, faz todo isso faz sentido assim muito. Caramba, olha, São é, inflamações, né? Quando a gente está inflamado, quando a gente está, né? tem aqui a Patrícia perguntou duas coisas. Calma aí, que às vezes será difícil de mexer nesse negócio. A Patrícia perguntou duas coisas. Se eu Você ainda sente muitas dores? E a outra é como você chegou no diagnóstico da artrite reumatoide? então, dor, na verdade, assim, eu não sinto dor agora mesmo, eu não sinto dor constante nenhuma. De vez em quando eu tenho dor no punho, alguma dorzinha, dor constante eu não sinto mais. Mas assim, como eu faço algumas coisas, assim, algumas estripulias e que eu gosto de fazer, eu sinto dor no punho. E o punho é uma coisa que tem me chateado há um tempo, porque tem muita coisa que eu não consigo fazer. Nunca ficou como era antes, que eu não conseguia mexer, que eu tinha que fazer a flexão com o punho fechado. Nunca mais. Hoje em dia eu faço a flexão tranquilo, com a mão e tal. Mas assim, alguma coisa mais avançada, parada de mão, por exemplo, agora eu não estou conseguindo praticar. Mas dor mesmo não tenho mais nenhuma. E como E eu... como então, foi descoberto o diagnóstico? eu já tinha falado isso, mas foi super rápido. Eu fui no reumatologista, ela fez os exames, ela fez um exame bem específico, que é o anti-CCP, que muitos reumatos não fazem. Ela falou, bom, e pelo exame clínico, né? Ela falou, artrite reumatoide, você vai fazer isso, isso e isso. E foi assim, foi rápido. Assim, eu tenho muita sorte de, assim, várias coisas assim de ter tido sorte. Até de quando eu recebi o diagnóstico, que é super difícil, porque junto com o diagnóstico você tem a notícia que você vai ter que tomar remédio, bombas pesadas pro resto da vida. Isso para mim foi o que mais marcou. E só que por sorte eu já conheci o protocolo Coimbra. Então isso deu uma, cara, eu tenho essa luzinha assim, sabe? Eu tenho essa luz no fim do túnel. Pode ser que eu não tenha que me intoxicar com remédio tão pesado pro resto da vida. Eu vou por esse caminho. Então, até por isso que eu resolvi criar esse grupo do Protocolo Coimbra para artrite reumatoide, para poder oferecer isso para as pessoas, né? E quem tiver interessado em saber um pouco mais, como que acessa? Tem no Facebook, tem vários grupos do Protocolo Coimbra. Tem um grupo do Protocolo Coimbra específico para artrite reumatoide. É só escrever Protocolo Coimbra, artrite reumatoide. Ou Uhum. para outra doença, lúpus, esclerose, hipotiroidismo, enfim, qualquer doença autoimune, você escreve Protocolo Coimbra. Ele serve para qualquer autoimune. Eu também vou responder a pergunta dela. Hoje eu estava numa remissão da doença, mas por conta de alguns problemas no plano de saúde, alguns problemas que acarretou, virou uma bola de neve. Eu não consegui manter o tratamento, não consegui tomar as minhas injeções. Hoje eu tomo Etanercept e parei o metotrexato
tu, e Methotrexate, algumas falam. Vocês entenderam. E também corticoide, né? Predsim. Eu tomava isso. Aí cortei não, o médico cortou o metotrexato, depois o Predsim e mantive só o, como é que fala? O etanercept. Mas aí, por conta do plano de saúde, aí desandou tudo. Aí hoje em dia, aí hoje, por exemplo, atacou meu punho, tá inchado. Essa noite foi horrível. Olha isso aqui normal. Tcharam. Olha esse aqui, tava bem mais Mas vou inchado. te levar para o protocolo Coimbra. Yes, quero experimentar. E, e aí sim, tá sendo bem difícil esse retorno para poder eu estar em remissão, porque era maravilhoso, sabe? Você não sentir dor, você tá praticando a sua atividade com intensidade, porque a dor, para mim, ela foi o que eu falei com a Juliana antes da nossa live de hoje, que a dor eu percebo quando vem a artrite, ela me deixa mais presente, ela me deixa mais atento às coisas da vida. Tipo, ok, Júlio, você precisa fazer isso, 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 isso. Me deixa muito mais pensativo, só que com uma atitude mais de fazer o que tem que ser feito, né? E mais nesse sentido mesmo presente, estar aqui e agora. E aí a gente conversou um pouco mais, aí depois, mas esse papo é um pouco mais off. Depois a gente conversa mais sobre isso. Então eu tenho mais uma questão aqui. Ah, a Garcia Paola colocou, amigo, corre para o protocolo. Sim, eu vou experimentar. Essa vai ser uma das conversas em off que eu vou ter com a Juliana para a gente poder trocar mais figurinhas sobre isso. Viu? Então, pessoal, se vocês têm alguma pergunta, alguma outra experiência sobre a relação da artrite, e em relação também se vocês dançam, se vocês praticam alguma atividade física, escrevam aqui para a gente fazer de fato um diálogo bacana, assim, uma troca assim ao vivo, que é mais interessante ainda. Uhum. E aí, Juliana, como que você vê a relação da artrite sobre a sua prática com yoga? Como que isso modificou a sua relação de perspectiva de vida, a Uhum. sua relação Uhum. de sonhos, de ter alguma coisa no futuro? Como isso mudou? Isso ainda permaneceu mesmo com o yoga? Conta um pouquinho pra gente Então, sobre isso. como a gente estava falando, né? A artrite, ela é uma doença que ela vem... eu comecei a pesquisar e perceber muito as, cada peculiaridade das doenças autoimunes e até de outras doenças também relacionado ao psicológico, assim, intuitivamente. Então, como a gente estava falando, a artrite tem muito dessa coisa, do seu corpo travar, porque de uma certa forma você se sente preso, você se sente imóvel, você sente como se você não tivesse o direito de se mexer, né? Então, isso vem do seu psicológico por alguma coisa, alguma questão que você cria lá dentro, né? E isso reverbera no seu corpo. Isso é uma coisa que está comprovada já cientificamente, estudada, enfim. Mas a gente consegue, eu consigo identificar nas pessoas. Também depois eu comecei a estudar muitas questões dos chakras, né, das rodas de energia do yoga, que a gente fala muito dos chakras no yoga, das rodas de energia, e ter um entendimento que esses chakras eles são localizados justamente em glândulas do nosso corpo, né? Então, a gente tratando o equilíbrio dessas rodas de energia, a gente trata também a fisiologia do nosso corpo, porque a gente trata as glândulas. Então, se de repente você tem uma questão no timo, né, uma questão no sistema imunológico, porque o timo, ele está localizado, né, aqui, onde está localizado o chakra do coração, aqui, no coração.
Então, quem tem alguma coisa, alguma questão no sistema imunológico, a pessoa com certeza tem alguma questão nesse chakra, né? Nessa glândula. Ah, Então, assim, ai, nem sei porque eu comecei a falar sobre isso. ai, tá ótimo, De porque eu sonho. tô aqui E batendo aqui no meu timo. porque você falou dos sonhos, né? O que mudou a prática de yoga. Então, então a artrite é isso, né? Então, depois que eu fui entendendo o que é, né? Eu fui me movendo muito mais, né? E me movendo em todos os sentidos. Porque no sentido físico você vai se movendo e no sentido mental e no sentido de fazer coisas, né? De criar, de fazer. Então, assim, eu vi a Paola falando, né? Toda questão física vem do psicológico e a cura começa realmente no psicológico. Então, não adianta você tomar remédio, você praticar exercício se você não trata do seu psicológico. Por isso que eu falo que yoga, para mim, é a melhor ferramenta como terapia. Porque ela trata o seu psicológico, ela trata o seu fisiológico, tratando esse equilíbrio das glândulas, esse equilíbrio fisiológico, né, dos chakras, das glândulas, ou como você quiser chamar, e trata o seu físico também. Porque o meu punho, por exemplo, eu tratei praticando. É, não, pode continuar, porque Não, para você concluir. não, acho que é isso, assim. Mas mudou a sua perspectiva de futuro, né? Porque às vezes a pessoa, quando tem aquele baque, caramba, e agora? Como é que eu vou manter os meus planos? Como é que eu vou manter agora o que eu tinha sonhado? De repente, ainda continua você sonhando? Como é que ainda Então, olha seus só, planos? assim, sem querer ser aquela. Tem muita gente que fala assim, ai, você já deve ter ouvido falar, ai, a doença foi um presente que me fez enxergar não sei o quê. Ai, eu tive um câncer e a minha vida mudou, foi um presente. Não acredito que a doença seja um presente. Mas, assim, no sentido de. Não que seja um presente, né? Eu falo muito do Ganesha, né? Não sei se. Eu acho que tem algumas pessoas aqui que podem saber quem é. Que é um deus do universo do yoga, um deus hindu, que é aquele o elefantinho. É aquele que tem cabeça de elefante e corpo de criança. É o Ganesha, que falam que é aquele que tira os obstáculos. Mas eu gosto do entendimento que eu vi da Ganesha. Eu vi uma vez que fala que Ganesha, ele não é aquele que tira os obstáculos, é aquele que coloca os obstáculos. Por quê? Porque com os obstáculos, né, no meio do seu caminho, o aprendizado que você vai ter ultrapassando o obstáculo é o presente, né? Então, assim, a artrite para mim, não é que a artrite tenha sido um presente, mas o meu processo de cura e de entendimento foi esse presente. Então, Ah, sim, sim. então, Agora entendi. entendeu? Então, assim, eu não tinha planos concretos na época. E por causa da artrite, olha só, eu virei professora de yoga. Eu não tinha uma, assim, sou designer gráfica também, eu sou formada em teatro, eu sou formada em moda, mas assim, eu não tinha uma carreira. Eu estava sendo mãe na época. Então, por causa da artrite, eu ganhei uma carreira. Então, assim, a sua pergunta, não sei se responde a sua pergunta, porque foi o Sim, inverso. sim. Ah, um comentário aqui da Paola Garcia. Eu também tenho Garcia, Paola.
Ela colocou: eu perdi minhas expectativas e sonho durante 2 semanas do diagnóstico à descoberta do protocolo, que é o protocolo Coimbra. Ah, Então, Paola, eu perdi os meus sonhos durante de 2010 até 2017, 18 por aí. Longos anos aí de muitas redescobertas a partir desse não mais sonhar, mas que depois, a partir de uns processos de cura de maneira integral, eu comecei a sonhar novamente. Lembra? 10 minutos já? Já. Tá, mas só rapidinho. Com o Sim, protocolo Coimbra, isso tudo vai se completar e vai ficar 100%. eu vou experimentar sim, com E certeza. realmente, o protocolo Coimbra, eu até esqueci de mencionar, mas me deu esse respaldo, porque Sim. com ele eu não preciso tomar drogas fortes que me dão efeito colateral. E eu melhorei com o protocolo Coimbra, então foi o que a Paola falou. Até. E daqui a um ano a gente vai fazer uma outra live e eu vou falar sobre os resultados desse tratamento com o protocolo Coimbra a partir da Juliana e as suas dicas. Fechado. Então, eu queria falar um pouco desse meu fechamento do pensamento da live. Acho que vou falar 2 minutinhos, depois você também fala um cadinho para a gente encerrar nosso pensamento, para depois ir para as considerações finais. Então, muitas coisas que eu percebi nesse bate-papo são importantes para a gente também sair do lugar de vítima, para a gente também sair do lugar de que a artrite ela vai deixar a gente impossibilitado de fazer muitas coisas que nós havíamos planejado, muitas coisas que nós havíamos feito como sonhos, e tomar isso como um aprendizado. E como você falou, a artrite não veio como um presente, mas é o que ela trouxe de aprendizado a partir desse obstáculo, da dificuldade de se mover, as dores excessivas, a maneira de dificuldade de comunicar com o outro. Tudo isso no pacote fez com que tivesse esses aprendizados. E o quanto isso é rico para a gente compartilhar aqui com a dança e o yoga, que são duas práticas de movimento e que traz tantos conhecimentos e tanta maneira da gente rever o mundo, né, de uma maneira mais autônoma e autorresponsável. É isso? Sim, isso pegando o gancho da autorresponsabilidade, que é uma coisa que é uma palavrinha que eu tenho usado bastante e que eu conheci há pouco tempo, mas que realmente no começo do diagnóstico era isso, que eu queria, que eu sempre quis, de tomar as rédeas do meu tratamento, né? Fazer o que eu puder fazer para tá com saúde, tá bem. Então, e ter a autorresponsabilidade de saber que não é se culpar, mas a doença autoimune é a gente que provoca. É a gente que provoca. Não tem como fugir disso, é o nosso corpo. Então a gente tem que chegar no entendimento de por que a gente está se provocando, né? Ter essa autorresponsabilidade, não é uma coisa que vem de fora, é meu. Então chegar nesse entendimento, por que que a gente está para poder então se curar, né? E tem uma coisa que eu sempre falo, acabou que eu não falei aqui. A gente tem essa ideia e comprovada que a gente que provoca a doença, a gente tem esse enorme poder de provocar um câncer. A gente tem esse enorme poder de provocar inflamações no corpo inteiro, em todas as É, populações. E por que a gente não tem esse enorme poder de se curar?
né? A gente não tem. Hum, Da mesma forma que a gente tem esse enorme poder de provocar isso, a gente tem esse enorme poder de se curar. Acabou? 5 minutos agora. 5 minutos. Mas acho que é isso, assim, acho que isso é um entendimento muito importante que as pessoas precisam ter. Ah, Você tem esse poder de cura. sim. Só antes de fazer as considerações finais, já estamos aqui quase estourando o tempo, a Paula colocou. Falaremos quinta-feira sobre o Ah, protocolo e nossa trajetória com ele. Pessoal, quinta-feira vai ter uma live com a Paola Garcia e a Juliana. Eu não sei falar seu sobrenome, por isso que não falei até agora. é quem ouve. É quem Não falei, não me atrevi a falar. E nessa quinta-feira, tá bom? Ah, 7 horas. ela tá aqui, o Instagram dela é Garcia Paola, com 2 L's, tá? Só coloca aqui depois o horário para poder ver se consigo falar antes de terminar. A Paula colocou: a dança é muito curativa para mim também. Eu acabei de lançar um álbum Eletromantras para juntar o poder curativo da dança com os mantras e letras de conexão. Maravilha, gratidão, Ai, obrigada. Juliana, por ter aceitado o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, de ter conhecido você, de através dessas lives poder ter criado essa conexão, essa ponte com uma pessoa que tenho certeza que vai me ajudar bastante nesse processo também. Espero que eu também consiga colaborar com você em alguma coisa nessa troca de experiência, nessa troca de busca mesmo de cada vez estar curados em vários sentidos, não só como aquele doente na parte física, mas também essa essa autopercepção mais expansiva. Vocês estão ouvindo muito barulho aí? Uma conversa aqui que está muito ruim? É, tá. É, Mas tudo bem. gratidão, gratidão Obrigada. a todos que estiveram aqui na live. Gratidão, estou muito feliz. E manda mensagem, qualquer dúvida para Juliana ou para mim, tá certo? Pode mandar. Beijo. Obrigada, obrigada, obrigada. Amém. E aí, Juliana, você pode também fazer suas considerações Ai, finais. meu Deus. Se não esqueça. Só agradecer o convite. Sempre que eu puder estar lá para ajudar, tá? De uma forma positiva alguém, eu estou aqui. Se alguém quiser me procurar para o Protocolo Coimbra, pode procurar. O meu Instagram tá aí embaixo, né? E pode perguntar para o Júlio ou pode me perguntar no Instagram. Se tiver alguma pergunta que eu não respondi, que vocês quiserem perguntar, pode mandar mensagem, pode perguntar para o Júlio, eu faço contato do Júlio. Quem quiser fazer aula de dança com o Júlio também, pode fazer, que é maravilhosa. Online agora, quem não mora em Macaé também pode fazer, porque é online. Quem quiser fazer aula de yoga comigo também, eu estou dando aula online. Já está esquecido, olha só. Estou dando aula online. Quem quiser fazer aula comigo também, pode mandar direct. E Yeah. é isso, gente. Obrigada, amei estar com vocês. Brincar com vocês. Pessoal, se vocês tiverem alguma sugestão de live, de temas, de pessoas também para estar na live, ou se autossugerir também é uma possibilidade, sim. Não, não fiquem acanhados de se autoconvidar, porque é importante. Às vezes eu nem tenho ideia do que vocês querem falar, mas, de certo modo, é importante Aí, se Paola, fica a dica, Paola. Então, amanhã vamos ter mais uma live, e a live faz parte do projeto chamado Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes, cujo tema de hoje foi dança e dança, yoga e artrite, com a queridíssima Erkenhoff. Juliana e Heckenhoff. isso aí. Tá bom, pessoal? Até amanhã. Amanhã temos mais uma live cujo tema será dança e mobilidade articular. Então, esteja aqui com a gente, presentes, e um grande beijo. Gratidão, Juliana. 5, 4, 3, 2,